Você já deve ter se incomodado com a forma como você mastiga, você já deve ter se incomodado com a estética dos seus dentes, talvez esteja tendo até dificuldade para higienizar os dentes por conta do alinhamento deles. Então fica aqui comigo que hoje eu vou falar sobre vários tipos de aparelho e a indicação de cada um deles. Oi pessoal, eu sou Yanara Pinho e provavelmente ou você já teve indicação de usar aparelho ortodôntico ou você mesmo já se olhando no espelho ou escovando os dentes já reparou que seus dentes não estão com um bom encaixe ou não estão com uma boa estética, ali estão desalinhados, tem gente que usa o termo até encavalado, né? Então são todas alterações que podem acontecer nos nossos dentes e que nos atrapalham, seja esteticamente, seja na fala, na mastigação ou até na própria higienização dos dentes. Então hoje eu vou falar sobre um tipo específico de aparelho que são os aparelhos fixos, são aqueles aparelhos que a gente não consegue remover. Vamos começar pelo mais tradicional, que é o convencional, aquele que você provavelmente conhece, que são aqueles quadradinhos, né, que a gente chama de brackets, um em cada, colado um em cada dente, que tem um arco ali que une um bracket ao outro e segurando esse arco no bracket a gente tem uma borrachinha colorida, em geral. Então esse é o tipo convencional, o tipo mais conhecido, funciona muito bem, praticamente atende quase que 100% dos casos de alterações ali ortodônticas, alterações de oclusão, mas tem algumas desvantagens também. Então as peças, por serem metálicas, a gente já supõe que não é um aparelho estético, né? Então é um aparelho muito utilizado para jovens, para adolescentes, pessoas que não precisam ainda lidar com o público ou que não trabalham com imagem, é muito utilizado por esse tipo de público específico, né? Então a gente tem essa característica principal dele, de ser metálico, mas que cumpre muito bem sua função, tem uma fácil reposição de peças, ou seja, por conta disso a gente consegue minimizar um pouco os custos, né? Então ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, como tudo nessa vida. O segundo tipo também é metálico, mas ele é um pouquinho diferente, é o aparelho autoligado, não sei se vocês já ouviram falar, é um aparelho relativamente novo, então os autoligados eles têm uma característica muito parecida com o aparelho convencional, porém ele não tem borrachinhas, né? Então ele funciona, ele tem duas vantagens. Por conta de não ter borrachinhas, ele acaba sendo um aparelho mais fácil de higienizar, ele acumula menos alimento do que o aparelho convencional. As peças são um pouco menores, ou seja, eles não machucam tanto a boca, né? Então eles provocam menos lesões, tipo afta, né? Tem muita gente que reclama do uso do aparelho por conta da questão das aftas. Então o aparelho autoligado causa menos aftas. E é um tratamento um pouco mais rápido. Por quê? Porque como ele não tem borrachinha, o fio, né, o arco que une um bracket ao outro, ele acaba funcionando por mais tempo do que o aparelho que tem borracha, porque o aparelho que tem borracha acaba que com o tempo aquela borracha, aquele elástico, ele vai perdendo um pouco da força e aí à medida que ele vai perdendo a força, o aparelho para de movimentar os dentes. Por isso que a gente precisa de uma manutenção mensal para trocar essas borrachas, enfim, mexer no arco, enfim, tudo isso. O autoligado acaba sendo um tratamento um pouco mais rápido porque ele fica agindo ali por mais tempo justamente por não ter borrachas. Acho que deu para ficar claro, né? Então os dois tipos, por serem metálicos, não são aparelhos estéticos, funcionam muito bem, cumprem muito bem sua função, mas normalmente são mais indicados para um público ali mais adolescente, um público jovem. Agora nós vamos entrar na alçada ali dos aparelhos fixos estéticos. O primeiro deles é o aparelho lingual. Ele tem a mesma constituição desses outros que eu falei para vocês, tem brackets, tem tudo isso, porém ele não fica nessa região aqui da boca que a gente chama de face vestibular, né? Essa face que aparece quando a gente sorri. Ele fica na parte de trás dos dentes, por isso que eles são chamados de aparelhos linguais, porque eles ficam colados na parte de trás. Ou seja, eles funcionam bem, só que quando a pessoa sorri, não aparece nada, tá bom? Então essa é a característica principal dele. Desvantagem, ele tem uma mecânica, a forma de trabalhar com ele é uma forma mais difícil, então não é todo ortodontista que tem habilitação, tem ali capacitação para fazer esse tipo de movimentação por trás dos dentes, certo? Então essa é uma das principais desvantagens, você vai ter poucos profissionais que realmente são habilitados para fazer esse tipo de movimentação. Outra coisa, não atendem a todos os casos, como o convencional e o autoligado em geral, não todos, né? Mas uma gama muito grande de casos são atendidos por esses aparelhos anteriores que eu comentei com vocês, tá bom? Então essa é a desvantagem, mas a grande vantagem aí é a questão estética.
Saindo dos aparelhos linguais, ainda estéticos também, a gente tem os aparelhos que são também compostos por brackets, borrachas e arco, porém eles são da cor do dente. Então são de um material diferente, não é um material metálico, em geral é cerâmica, safira, enfim, existe uma gama aí de materiais que realmente copiam, né, que mimetizam a cor do dente. Então, quando você sorri, é uma pessoa ali que trabalha com imagem ou uma pessoa, enfim, que já é adulta, que tem que trabalhar com o público, esse aparelho ele é muito indicado. Desvantagens: a reposição de peças é um pouco mais difícil por serem materiais mais nobres, então acaba que o custo dele eleva um pouco também. E além disso, eles têm um pouco mais de fragilidade, ou seja, dependendo ali dos hábitos alimentares, dos hábitos que a pessoa tem, em geral a gente vai ter uma fragilidade maior, ou seja, as peças quebram com mais facilidade. Bom, então essa é a desvantagem dele. A grande vantagem é a vantagem estética. As borrachinhas elas não são coloridas, normalmente elas são brancas ali da cor do dente ou transparentes. O arco também da cor do dente e o bracket também, como eu falei, de cerâmica, de safira, enfim, materiais que são próximos da coloração dos nossos dentes. E para finalizar, não menos importante, nós temos os aparelhos fixos ortopédicos. Como o próprio nome diz, eles são muito usados para mexer em osso, né? Ortopedia, para mexer no osso, muito usado em quem? Em crianças. Né? Então as crianças têm o osso mais maleável, a gente sabe disso, que a criança tem um osso mais molinho mesmo. Tem uma sutura, por exemplo, no céu da boca que a criança tem, né? Ela tem uma sutura aberta ainda, como se fosse uma moleira, vamos colocar entre aspas, né? Uma sutura ali no céu da boca que a gente consegue manipular, que depois ali na adolescência, na fase adulta, é muito difícil a gente mexer, porque com o tempo ela vai soldando, ela vai desaparecendo. Né? Então, um dos mais conhecidos aparelhos ortopédicos fixos é o expansor palatino, um aparelho que fica no céu da boca e funciona super bem nesse público infantil, pré-adolescente também, mas principalmente no público infantil. Então eu falei um monte aqui, não falei sobre todos os tipos de aparelho, falei os mais comuns, mas se você quer saber mais sobre esse assunto, entra lá no nosso blog, no www.yanarapinho.com.br, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, vamos falar mais sobre depois os aparelhos removíveis, tá bom? Beijo, te aguardo no próximo.